Tudo começou com uma foto simples, uma família sorrindo em frente à própria casa, como qualquer outra. Mas, para quem olha hoje, aquele registro parece mais um aviso silencioso do que estava prestes a acontecer. A família era conhecida na vizinhança por ser tranquila, unida e sempre presente nas atividades locais. Nada indicava que desapareceriam sem deixar sequer uma pegada. Na noite do desaparecimento, ninguém ouviu gritos, passos ou carros. Não houve luta, não houve fuga, não houve testemunhas, apenas silêncio absoluto. O mistério começa a ganhar força quando um parente tenta ligar para eles no dia seguinte e não recebe resposta. Ele vai até a casa, esperando encontrá-los, mas encontra apenas portas trancadas e janelas fechadas. Quando a polícia finalmente chega, encontra a casa exatamente como se os moradores tivessem saído por apenas alguns minutos. O jantar ainda na mesa, roupas abertas sobre a cama e um rádio ligado em estática. A sensação dentro daquela casa era perturbadora. Não havia sinais de arrombamento, nada quebrado, nenhum objeto faltando. Apenas a ausência da família. Investigadores passaram horas analisando cada cômodo, tentando encontrar qualquer pista. Um rastro de terra, um arranhão na parede, uma janela forçada. Nada apareceu. No quarto das crianças, brinquedos estavam espalhados pelo chão, como se estivesse no meio de uma brincadeira interrompida de forma instantânea. O relógio da sala havia parado exatamente às 2h13 da madrugada. A polícia nunca conseguiu determinar se aquilo significava algo, mas desde o início, aquele horário se tornou um símbolo do mistério. Sem explicações claras, o desaparecimento rapidamente chamou a atenção da mídia local, e logo toda a cidade queria entender como uma família inteira pôde simplesmente sumir sem deixar qualquer pista para trás. A polícia ampliou o perímetro de busca, conversando com vizinhos que moravam a poucos metros da casa. Nenhum deles relatou ter visto qualquer movimento suspeito naquela noite. Um vizinho mais atento afirmou que, por volta das 2h, ouviu algo parecido com um zumbido baixo, como interferência elétrica, vindo da direção da casa da família. Mas o som durou poucos segundos e nunca mais se repetiu. Com a falta de evidências, a investigação começou a examinar gravações de câmeras de segurança da rua. Curiosamente, todas as imagens registradas entre 2h e 2h15 estavam corrompidas, como se algo tivesse apagado aquele trecho específico. A mídia começou a chamar o caso de A Família que se Dissolveu, fazendo referência à forma como pareciam ter desaparecido no ar. Isso só aumentou a pressão sobre os investigadores. Parentes próximos revelaram que, dias antes do desaparecimento, a mãe havia comentado sobre sonhos estranhos envolvendo a própria casa, sonhos em que as paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. O pai, por sua vez, teria dito para um amigo que ouviu alguém chamando seu nome dentro de casa, mesmo quando todos já estavam dormindo. Ele tentou ignorar, acreditando ser apenas cansaço. Os policiais encontraram esses relatos intrigantes, mas sem provas físicas, continuaram tratando tudo como coincidências. Na internet, começaram a surgir teorias das mais diversas: sequestro relâmpago, envolvimento com organizações misteriosas e até fenômenos paranormais. Cada teoria alimentava ainda mais o pânico. Enquanto isso, a casa permanecia intacta, como um retrato congelado no tempo. Durante semanas, ninguém ousou entrar, a não ser os investigadores. O clima na cidade tornou-se pesado. Com o passar dos dias, as pessoas começaram a se perguntar se algo mais profundo estava acontecendo ali, algo que ninguém conseguia explicar, mas todos conseguiam sentir. Os investigadores finalmente decidiram revisar o interior da casa novamente, agora com foco em sinais de entrada forçada ou passagens escondidas. Nada. Tudo estava exatamente como deveria estar. No quarto das crianças, encontraram brinquedos deixados no chão, como se tivessem sido largados no meio de uma brincadeira. A cena era perturbadoramente normal, e isso tornava tudo ainda mais estranho. O relógio da cozinha estava parado exatamente às 2h07, o mesmo horário em que as câmeras de segurança registraram o início da falha nas imagens. Esse detalhe deixou os investigadores inquietos. Uma equipe especializada em fenômenos elétricos foi chamada para avaliar se algum tipo de curto-circuito poderia ter causado os apagões. Eles não encontraram absolutamente nada fora do normal. Enquanto a polícia avançava lentamente,
Um dos agentes afirmou sentir um arrepio profundo ao entrar na casa, como se estivesse sendo observado o tempo inteiro. Ele manteve isso em segredo por medo de ser ridicularizado. Documentos da família mostravam uma rotina completamente normal. Contas pagas, compras planejadas, compromissos escolares. Nada indicava que planejavam fugir ou se esconder. Porém, em um bloco de notas no escritório do pai, havia uma frase escrita repetidas vezes: "Eles estão mais perto do que nunca." A letra era dele, mas ninguém soube explicar o contexto. O depoimento de um entregador trouxe novo mistério. Ele afirmou que, 3 dias antes do desaparecimento, viu alguém parado na janela da casa, uma figura que não se parecia com nenhum dos moradores. Esse testemunho levantou ainda mais dúvidas, mas não havia imagens para confirmá-lo, e o entregador não conseguiu descrever a figura com clareza. A comunidade, antes tranquila, começou a temer sair à noite. O desaparecimento da família havia se transformado em uma sombra permanente sobre a cidade, e a sensação de algo inexplicável estava em todos os lugares. Com a história ganhando repercussão nacional, equipes de jornalismo começaram a visitar a cidade, tentando arrancar qualquer informação nova. Mas quanto mais investigavam, mais contraditório o caso parecia. Uma repórter conseguiu entrar rapidamente na casa enquanto os policiais estavam do lado de fora. Ela afirmou que, no instante em que pisou na sala, sentiu uma pressão intensa nos ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. No corredor principal, ela disse ter visto uma sombra passar rapidamente de um quarto ao outro. Quando chamou por alguém, o eco soou mais longo do que deveria, como se a casa estivesse oca por dentro. Assustada, a repórter saiu correndo e nunca mais voltou. Mesmo sem provas concretas, sua experiência adicionou combustível às teorias sobrenaturais que já circulavam online. Enquanto isso, um policial veterano revelou que, durante uma busca, encontrou marcas na parede que lembravam arranhões, mas arranhões feitos do lado de dentro, como se alguém tentasse sair. As marcas estavam escondidas atrás de um móvel pesado, o que tornava quase impossível que fossem obra das crianças. O investigador sentiu um frio na espinha ao perceber isso. O caso então atraiu a atenção de um grupo independente de especialistas em desaparecimentos inexplicáveis. Eles viajaram até a cidade para oferecer ajuda, trazendo equipamentos de detecção de anomalias. Durante uma análise noturna na casa, os sensores detectaram flutuações estranhas no campo eletromagnético, mas só no corredor que levava aos quartos. Um dos especialistas descreveu a sensação como estar perto de um ponto onde a realidade parece mais fina, como se algo pudesse atravessar de um lado para o outro. Essas descobertas, porém, nunca foram incluídas no relatório oficial, por medo de como a opinião pública reagiria. A investigação precisava se manter racional. A cidade, no entanto, já havia formado sua própria narrativa. Algo inexplicável aconteceu naquela casa, algo que ninguém estava preparado para entender. Os investigadores voltaram sua atenção para o porão da casa, um local que ainda não havia sido analisado com profundidade. Era um espaço pequeno, úmido, com iluminação fraca e cheiro de mofo. No canto mais afastado, havia uma caixa de madeira antiga. Dentro dela, encontraram fotografias da família em momentos felizes, mas algumas fotos estavam rasgadas, sempre na mesma região, o rosto do pai. Também havia uma gravação em fita cassete, aparentemente feita por ele. O áudio começava com chiados intensos, mas depois sua voz surgia, tremendo, como se estivesse com medo. Ele dizia que algo estava tentando entrar. A gravação terminava com um barulho seco, como se o gravador tivesse sido derrubado. Ninguém conseguia explicar por que aquela fita nunca havia sido mencionada antes, nem porque estava escondida ali. A partir daí, a polícia começou a considerar a possibilidade de que o pai estivesse envolvido em algo perigoso ou desconhecido, algo que poderia ter colocado toda a família em risco. Mas essa teoria rapidamente perdeu força quando descobriram que, no dia da gravação, ele passou o dia inteiro no trabalho, sem qualquer comportamento estranho. Enquanto isso, moradores afirmavam que, durante as noites seguintes ao desaparecimento, viram luzes fracas piscando dentro da casa, como se alguém estivesse andando com uma lanterna. Porém, a casa estava completamente vazia. As autoridades tentaram investigar essas luzes, mas nunca encontraram qualquer indicação de que alguém tivesse entrado no local novamente. O caso então começou a esfriar.
Sem pistas, sem avanços e sem explicações, a polícia encerrou oficialmente as buscas. Mas para os moradores, nada estava realmente encerrado. Aquela casa continuava sendo um lembrete silencioso de algo inexplicável, algo que, até hoje, ninguém conseguiu colocar em palavras. Com o tempo, a casa foi colocada à venda, mas ninguém se interessou. Visitantes relatavam sensações estranhas ao entrar, como se o ar estivesse mais pesado do que normal. Alguns diziam sentir uma presença atrás deles, mesmo estando completamente sozinhos. Outros afirmavam que a temperatura caía abruptamente ao se aproximarem do corredor dos quartos. Uma corretora de imóveis contou que, durante uma visita, ouviu passos leves no andar de cima, mas quando subiu para verificar, encontrou tudo vazio. As portas estavam exatamente como ela havia deixado. Esses relatos não eram divulgados oficialmente, mas circulavam entre moradores, alimentando o medo e tornando impossível vender o imóvel. Anos depois, um grupo de documentaristas decidiu revisitar o caso para gravar um episódio especial sobre desaparecimentos misteriosos. Eles instalaram câmeras e microfones pela casa inteira. Durante uma madrugada, uma das câmeras do corredor gravou algo inquietante. A porta do quarto das crianças se abriu sozinha, lentamente, sem vento, sem movimentos bruscos, como se alguém estivesse empurrando por dentro. Logo após isso, um vulto muito sutil cruzou o corredor. A gravação durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para deixar toda a equipe em choque. Quando tentaram revisar o arquivo no computador principal, o vídeo estava corrompido, algo disturbado, cheio de ruídos e linhas tremidas, exatamente como as filmagens da noite do desaparecimento. O técnico de áudio também relatou que, no mesmo horário da gravação perdida, os microfones captaram um som quase imperceptível. 3 batidas fracas, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção do outro lado de uma parede. Esses registros nunca foram divulgados publicamente. A equipe ficou com medo de ser ridicularizada e decidiu guardar tudo em sigilo, jurando nunca mais voltar àquela casa. Se esse mistério te deixou curioso, deixa o like. Se inscreve, comenta aqui embaixo qual caso você quer ver no próximo vídeo.